Oi, amigas, bora conversar? Amigas, no último vlog, se você não assistiu, vai lá assistir. Eu comentei com vocês que um dos meus trabalhos é como story maker para uma assessoria de casamentos. E eu gostaria nesse vídeo de falar para vocês como Deus usou este trabalho para tratar algo dentro de mim que eu nem fazia ideia que precisava ser tratado. E se você não me conhece, se esse é o primeiro vídeo deste canal que você está assistindo, prazer, eu sou a Daniela, mas eu gosto que me chamem de Dani, e eu sou cristã. Logo, toda a minha vida é direcionada pela palavra de Deus. Eu não busco viver uma vida guiada pela aprovação das pessoas, das circunstâncias. Não, eu busco ser guiada pela palavra de Deus. Eu costumo dizer que quem dita o ritmo da minha jornada é o Senhor. Então, assim, talvez você não concorde com isso, o que eu acho triste, mas você está no seu direito, não é mesmo? Dito isso, ano passado eu comecei, a trabalhar para essa assessoria e tem sido muito especial. Como eu já disse para vocês, esse trabalho é resposta de muitas orações e tem sido incrível tudo que eu tô vivendo. E eu lembro que assim que eu comecei esse trabalho, o Senhor falou para mim que muitas coisas iriam mudar. E assim, amigas, se passaram alguns meses e eu estou aqui para dizer, realmente mudou, não é mesmo? Nossa, muita coisa mudou. Assim, tanto de forma externa na minha vida e principalmente interna. E uma dessas coisas era a forma como eu estava pensando sobre relacionamento. Na Bíblia tem um livro chamado Cantares. E nesse livro tem um versículo que instrui a gente a não despertar o amor fora do tempo, né? Mas a questão comigo, amigas, não era que eu estava despertando o amor fora do tempo. É que eu não queria nem que ele despertasse. E assim, olha, triste. Amigas, claro que eu tinha crush, mas só de pensar que eu teria que me relacionar e, nossa, todo o processo, de entrar no relacionamento, eu falava, não, opa, vamos focar nos estudos, vamos focar no trabalho, e é isso. E pensar assim, até os 18 anos, eu acho certo. Inclusive, se você tem mais de 18 anos e ainda não tem um emprego, continue pensando desse jeito. E não me entendam mal. Eu acredito sim que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que estudar. Inclusive, eu entendi que o tempo que eu tenho agora, eu tenho que aproveitar ao máximo para trabalhar, para estudar. Tenho 3 empregos, estou aperfeiçoando meu inglês. Então, assim, estudem e trabalhem. Amigas, e a grande questão que o Senhor me fez perceber é que eu não estava querendo me abster de um relacionamento porque eu havia entendido que era um tempo de focar nos meus estudos e no trabalho, ou porque era um chamado ao celibato. Não, eu estava simplesmente querendo me abster dessa realidade de entrar no relacionamento porque eu estava me deixando ser influenciada pelas circunstâncias que acontecia na vida dos outros. Como assim, Dani? Vamos lá. Eu estava consumindo muitos conteúdos nas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok, onde que falava: "Ai, que nenhum homem presta. Ai, não existe nenhum homem bom". E assim, o único homem perfeito é Jesus Cristo, né? Infelizmente, não existe homem perfeito, né, amigas? Mas nós mulheres também não somos perfeitas. E, amigas, eu tava só aquele meme. É, gente, realmente, quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. E o Senhor me fez perceber que aos poucos eu fui tornando essa frase, esse meme ingênuo, como verdade na minha vida. Tá, Dani, mas o que isso tem a ver com o seu trabalho? Amigas, teve um dia que Deus falou assim: minha filha, vim aqui, vamos tratar isso dentro de você. Certo dia, depois de alguns meses trabalhando com essa assessoria de casamento, estava eu, belíssima, toda de preto, tinha acabado de subir para o lugar da cerimônia para fazer captação de vídeo, e ali estava a banda passando o som. E eles começaram a tocar o instrumental da música A Bondade de Deus. E assim, amigas, sendo bem sincera, eu já estava cansada de escutar essa música. Não porque tinha em todo o casamento, mas porque o povo da igreja cantava essa música assim, muito. E assim, não aguentava mais. Não aguentava mais essa música. Mas naquele dia, o Senhor usou aquela banda tocando o instrumental de A Bondade de Deus para ministrar o meu coração. E eu lembro que tava lá, parada em pé. Ainda não tinha começado a fazer a captação. E a lágrima escorrendo assim, ó. E eu lembro do Espírito Santo ministrar o meu coração, dizendo: tudo bem você querer casar. E assim,
esse dia me marcou, o lugar era lindo. Eu tenho um amigo que fala que sempre que ele olha o pôr do sol rosinha com laranja, ele lembra de mim. E naquele dia tinha um pôr do sol desse jeito, sabe? E nossa, e eu senti a bondade do Senhor, sabe, naquele momento. E eu chorei, tá? Aconteceu o casamento, tudo foi lindo. Depois daquele dia, eu comecei a ser mais intencional nas minhas orações. E foi nesses momentos de orações, de devocionais no meu quarto, que o Senhor me fez perceber que eu estava deixando as circunstâncias, as pessoas dizer o que eu deveria viver nesse âmbito do relacionamento, né? Na minha vida. E que eu precisava escolher. Ou eu iria acreditar na palavra de Deus, no que o Senhor tinha pra mim, da vontade dele, que poderia ser tanto casar, quanto não casar, tanto me relacionar, quanto não me relacionar com ninguém, ou eu iria acreditar nas pessoas. E hoje eu digo com muita felicidade pra vocês que o Senhor tratou isso no meu coração, sabe? Hoje eu digo pra vocês, eu quero casar. Se estiver nos planos de Deus, Senhor, eis-me aqui. Se não tiver também, ok, sabe? Eu encontrei suficiência no amor do Senhor. Se eu não casar, não é porque fulano tá dizendo que não é pra me casar, as circunstâncias estão dizendo que não é pra me casar. Se eu não me casar é porque o Senhor não quer que eu case. E a grande questão desse vídeo não é falar assim, Deus vai te dar um casamento, é pra você casar. Mas é um recado de tudo bem você querer casar. Apresente isso ao Senhor. Sabe, às vezes o Senhor te chama ao celibato. O que eu quero que saia como aprendizado nesse vídeo, um lembrete mesmo de que obedecer ao Senhor, viver a vontade dele, os planos dele, sempre será a melhor escolha. Às vezes nos planos dele não vai estar aquilo que a gente quer. E tudo bem. A vida cristã é assim, é obedecer ao Senhor, seguir ao Senhor, mesmo que isso te custe abster de coisas que você quer. E tudo bem, porque a gente entende que a vontade do Senhor é sempre perfeita. E é Ele que dita o ritmo da nossa jornada, sabe? Na nossa caminhada com Cristo, sempre haverá situações onde a gente vai ter que escolher. Ou eu serei guiada pela palavra, por aquilo que o Senhor diz, ou eu serei guiada pelas circunstâncias, por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que eu sinto, ou por aquilo que as pessoas esperam de mim. Que você escolha viver aquilo que o Senhor quer que você viva. Esse é o desejo do meu coração. E se você já passou por algo similar a isso, comenta aí, se inscreva no canal. E é isso, amigas. Um beijo e tchau!